Assunto de hoje, né? Tá começando o ano, já passou um mês. O primeiro mês de 2020 já passou. Um já foi. Faltam 11. Então, com base nisso, o que eu fiz nesse primeiro mês, porque isso está diretamente relacionado ao que eu vou conseguir conquistar durante o ano de 2020, porque se eu continuo com o comportamento que eu tive no primeiro mês, o resultado que eu vou ter nos demais 11 meses vai ser coerente, será coerente com isso daí. Então, meu resultado será coerente. Será que eu vou estar satisfeito com isso? Depois, quando chegar lá no final do ano, pensa o seguinte: no final do ano passado, você já deve ter ouvido o pessoal falando o seguinte: você precisa analisar como é que foi o seu ano. Eu falei disso, né? Faça uma análise de como foi o seu ano. A gente precisa ter noção de onde nós estamos. Então faça uma análise de como foi o seu ano. Eu fiz lives ajudando o pessoal a alguns passos importantes para você poder analisar de uma forma bem legal, de uma forma bem estruturada, como foi o ano de 2019. E aí a gente já emendou direto num assunto mega importante, que é você começar um planejamento de 2020. E aí eu fiz live sobre planejamento de 2020, eu dei um treinamento, né? A live aqui é um pouco mais rápida, mas eu dei um treinamento mais aprofundado pro pessoal do meu treinamento online, do Mais Tempo. Eu tive a oportunidade de dar um treinamento sobre planejamento em empresas que são clientes minhas, que eu já tenho o serviço de ou palestrar ou estar realizando treinamentos frequentes nessas empresas. Tive a oportunidade de realizar também. A gente se aprofundou bastante nisso daí. E aí um monte de gente definiu um monte de coisas, como já acontece. Muita gente define só de cabeça. Legal que quem me acompanhou pôde definir de uma forma estruturada. E aí entramos em 2020. E em 2020 aconteceu o quê? Hoje, hoje é dia 6 de fevereiro. O mês de janeiro já foi, já passou. Faltam 11 ainda por vir. Mas o mês de janeiro já foi. Para algumas pessoas, o pessoal ficou pensando o seguinte: não, peraí, é aquela mania do brasileiro. Deixa passar o carnaval. Né? Depois que passar o carnaval, eu me preocupo com isso. Já estamos no mês do carnaval. Tá? A gente já está no mês do carnaval. E a primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte: a grande maioria das pessoas, ou seja, a média, ela costuma fazer o quê? Espera passar o carnaval para ver o que vai acontecer. A pessoa está incomodada, às vezes ela avaliou 2019, não está satisfeita com algumas situações do trabalho, não está satisfeita com algumas situações dos negócios, com relacionamentos, etc. Ela vê que não está satisfeita e ela começa a pensar em fazer alguma coisa, só que quando começa o ano ela quer ir com a média. E aí ela deixa para ver isso depois. O problema é que a média no Brasil hoje não está bem. Não está bem financeiramente, em consequência disso e de outras coisas, não está bem com relação a relacionamentos, não está bem com relação à gestão do próprio tempo, não está bem com relação a um monte de coisas. E aí eu já fiz live anteriormente, tem artigo meu falando sobre isso. Eu tenho que estar acima da média para eu me destacar dentro do mercado. E aí, como profissional, como for, como alguém que oferece um produto, um serviço, seja como for, eu preciso me destacar. Então agora, eu quero pedir que você comece agora avaliando, tá? Avalie. Realmente, o primeiro mês de janeiro, como é que foi esse primeiro mês para mim? O que eu fiz nesse primeiro mês? Eu preciso avaliar isso, eu preciso ter ideia. E uma forma legal de eu ter ideia disso é eu pensar o seguinte: como eu utilizei o meu tempo durante o mês de janeiro? O que ocupou minha cabeça? O que ocupou as minhas ações? Eu estava envolvido com o que no mês de janeiro? E mesmo que venha um pensamento assim: Alino, calma, pô, peraí, pega leve, eu nem acabei de pagar as contas ainda do início do ano. Sempre haverão coisas, sempre vai haver coisas para você se preocupar com elas. Se você ficar sempre olhando para essas coisas, não separar um tempo para aquilo que você quer fazer, para os seus projetos, eles não vão caminhar. Vai chegar o final do ano, porque no mês de janeiro você tem as preocupações agora, seja de colégio, seja de uniforme, de material escolar para quem tem filhos, seja do pagamento do IPVA, IPTU e mais um monte de coisas. Em fevereiro você já começa a ter outras preocupações, em março haverão outras e assim por diante. Sempre haverão. Se você não separar um tempo para aquilo que é o seu projeto, você vai estar sempre apagando o incêndio. É a pessoa que ela dentro do setor da empresa dela, ela só fica apagando incêndio, porque sempre tem incêndio acontecendo. Ou você define um bloco de tempo para você trabalhar em cima do que você deseja para evitar que os incêndios aconteçam dentro do possível, ou você vai estar sempre apagando incêndio. E aí você não consegue chegar num ponto de já não ter essa preocupação toda ou de alcançar aquilo que você quer. Guarda bem isso. A forma como você lida com o primeiro mês, ela vai ditar, ela vai estar muito ligada ao que vai acontecer nos outros 11,
ao restante do seu ano. Então pensa bem como você ocupou, como é que você se ocupou, com o que você se ocupou. E é legal pelo seguinte, essa pergunta ela tem muito a ver com uma outra pergunta. Você está satisfeito com isso? Você está satisfeito com como foi o mês de janeiro? E aí eu quero entrar um pouquinho nessa ideia de satisfação. Pensa o seguinte, eu não sei qual é o teu sonho, eu não faço ideia do teu objetivo, mas eu sei de uma coisa que tem muito a ver com a sua satisfação. A satisfação, ela está muito ligada com a visão que a gente tem da gente mesmo. É a visão que eu tenho de mim mesmo. A visão do que eu tenho, de quem eu sou e do que eu sou capaz de fazer. E o que me deixa, o que gera em mim essa visão do que eu sou e do que eu sou capaz de fazer? Aquilo com o qual eu ocupo o meu tempo. As coisas com as quais você ocupa o seu tempo, elas te dão a visão do que você é capaz de fazer e de quem você é. O tipo de pessoa que você é. É com o tipo de coisa. Sabe aquele negócio? Me diz com quem você anda, eu vou te dizer quem você é. É mais profundo ainda, me diz o que você faz, ainda que você não ande com ninguém. Me diz o que você faz com o teu tempo. E aí eu posso dizer quem você é e do que você é capaz de fazer. Então, por isso que eu comecei perguntando com o que você se envolveu, o que envolveu o teu pensamento, as tuas ações durante esse tempo. Satisfação é essa percepção que a gente tem da gente mesmo, que ela está diretamente vinculada à forma como a gente utiliza o nosso tempo. Se você utilizou bem o seu tempo durante o mês de janeiro, você já começou a construir aquilo que você quer para esse ano, você já começou a gerar aquilo que você quer para esse ano, a visão que você vai ter de você mesmo é de uma pessoa que realiza, é de uma pessoa que está focada, é de uma pessoa que determina algo que quer, sabe o que quer e caminha na direção daquilo que quer, mesmo que não esteja dando muito certo. Não estou falando só que tem que dar certo, não. As coisas levam tempo, principalmente coisas grandes, elas levam tempo. Elas exigem tempo, dedicação, tá? Mas eu digo esse foco que você tem. Você vai ter essa visão de você. Da mesma forma, ou de outra forma, né? Por outro lado, se você ficou envolvido, não soube gerenciar o seu tempo, se envolveu com um monte de coisa, se distraiu com um monte de coisas durante esse mês de janeiro, se você está sempre enrolado, está sempre sem tempo, está sempre falando que está ocupado demais, está cansado demais, está sempre com sono, não sabe definir as suas prioridades, fica olhando para as pessoas, pô, tô vendo fulano que já está fazendo isso, já está fazendo aquilo, mas eu não consigo. E aí começa aquele pensamento, não, mas é porque fulano tem dinheiro, ou porque Beltrano tem sorte, ou porque é uma pessoa que tem um dom especial, etc. Se eu estou sempre arrumando uma desculpa, na verdade, o que eu estou fazendo é que eu estou fazendo coisas que me privam de fazer, de alcançar aquilo que eu desejo. Por isso que eu tenho que estar muito atento ao meu comportamento e a satisfação que eu tenho comigo mesmo, ciente de que ela está vinculada à forma como eu gerencio o meu tempo. Se eu sei priorizar, se eu sei definir o que eu quero, se eu sei priorizar e agir em cima daquilo que eu quero, tá? Mas beleza. Se a percepção não está boa, né? Como eu gosto de falar, a gente lança o problema, mas tem que trazer também um caminho, tem que trazer alguma coisa. A ideia aqui é sempre agregar valor, sempre para provocar em você a ação. Às vezes a gente mexe um pouquinho com uma coisa que incomoda, faz parte, é importante para a gente sair da comodidade e começar a fazer algo de concreto com relação àquilo que a gente quer, tá? Como é que eu faço então para mudar? Se você está sentindo, pô, Leandro, eu não estou exatamente satisfeito, eu quero melhorar mais, eu quero mudar um pouco mais isso. O que eu posso fazer? Primeira coisa, aí é sem enrolação, tá? É a primeira que eu vou mandar já direto, sem enrolação alguma. Faz um treinamento, faz um processo de coaching, pega alguma coisa direto, alguém que vai pegar na tua mão, alguém que vai direcionar, alguém que conhece as técnicas, que sabe o que fazer, sabe o caminho que tem que fazer para você começar a movimentar de uma forma que você não movimentava antes. Você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. E isso, como eu sempre falo, muitas vezes envolve pessoas. Pega, faz um treinamento. Pô, Leandro, mas assim, na lata? Na lata, porque é o que eu tenho visto. É o que eu vejo com clientes que fazem treinamento comigo, que fazem o processo de coaching comigo, dá uma virada na chave de cara. Não tem aquele negócio de, um dia vai melhorar, etc. Já é uma virada direto. E a gente vê aí, eu vejo, nossa, é muito legal os depoimentos que eu recebo, etc., do pessoal, dá uma virada direto. E a gente já traça um planejamento para continuar, para dar continuidade nisso, para a pessoa estar continuando a melhorar, ser um profissional melhor, ser um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo, uma esposa melhor, um
um empresário melhor, um prestador de serviço melhor, a pessoa vai se trabalhando para aquilo. Então, sem dúvida, sem sombra de dúvida, a forma mais rápida é você desejar mudar, óbvio, se você não desejar, se você não definir eu quero mudar, e faz um processo de coaching, um treinamento, alguma coisa diretamente relacionada ao que você quer. Ficou bem claro ali. Aí vai acontecer. Não tem como não mudar. Você vai estar mudando já ali, não tem como não mudar. Legal? Ah, Leandro, mas eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer isso agora. Beleza, tá legal. Pode ficar aqui porque eu vou falar agora a outra parte que dá para você fazer também, tá? Não fica preocupado. Antes eu quero só que você pense numa coisa só um detalhe, tá? Porque a mídia hoje, ela trabalha a cabeça da gente, hoje não, há muito tempo, ela vem se aprimorando cada vez mais nisso, trabalha a nossa cabeça, a cultura que a gente acaba tendo, é assustador o que acontece. Por exemplo, muito provavelmente, você deve conhecer uma pessoa que ela comprou o iPhone novo que saiu, ela comprou alguma coisa nesse sentido, vou pegar o iPhone que é muito comum acontecer isso, comprou o iPhone, está se matando para pagar as parcelas do iPhone, mas não separa nada para que ela possa ter uma melhora, um desenvolvimento pessoal, para que no ano seguinte ela não tenha mais que comprar as coisas, ou daqui a algum tempo ela não tenha mais que comprar as coisas à prestação, porque agora ela tem um salário melhor, porque agora o negócio dela está dando mais dinheiro, né? O empreendimento dela está dando mais dinheiro. A gente vê isso o tempo todo, porque com base na mídia, a gente compra uma ideia da mídia, porque é necessário, é status, eu tenho que ter. Eu gasto um dinheiro que eu não posso naquilo, e eu deixo de investir no meu próprio crescimento, e eu gasto dinheiro às vezes em coisas que vão durar 1 ano, 2 anos. Eu deixo de investir em algo que vai me gerar ganho o resto da vida. Como a gente fala, né? Alguém pode roubar um telefone da gente, pode roubar alguma coisa, mas o conhecimento ninguém pode roubar da gente. O que a gente melhora, ninguém rouba da gente. Um telefone, tô dando um exemplo do telefone, mas vale para tantas outras coisas. Ele me dá alguns benefícios diretos que estão ali, mas quando eu me desenvolvo, os benefícios que isso gera na minha vida familiar, no meu casamento, no meu relacionamento com as pessoas que eu amo, dentro do meu trabalho, na minha satisfação pessoal, como eu estou percebendo que eu estou utilizando o meu tempo, as coisas é incrível. Então assim, só para você pensar, não estou falando só nesse sentido que a gente está falando aqui agora, mas para tudo na sua vida, para você poder pensar melhor como é que você está utilizando os recursos que você tem, legal? Então, dito isso, vamos lá agora. Beleza, como é que eu posso fazer então? Realmente não tem como, eu não tenho como investir algo agora para isso daí. Pensa comigo o seguinte, toda noite você tem plena condição de fazer uma avaliação, vê que a gente está falando aqui de avaliar o primeiro mês de janeiro, porque a forma como eu lidei que eu utilizei o meu tempo, aquilo que eu foquei no mês de janeiro, o quanto eu me coloquei em ação no mês de janeiro, o quanto eu segui o que eu estava definindo no mês de janeiro, eu preciso avaliar, eu preciso ter clareza de como eu utilizei o meu tempo, porque isso vai determinar diretamente 2 coisas, a minha satisfação, porque ela tem base na percepção que eu tenho do que eu faço no meu dia a dia, de como eu uso o meu tempo, de como eu gerencio o meu tempo, e o que eu vou alcançar. Então, dentro do mês de janeiro, fazendo essa análise. Essa análise, a gente precisa trazer ela para um nível diário. Eu preciso estar o tempo todo. Então, eu não tenho como fazer um treinamento agora. Legal, mas você tem como toda noite parar e fazer uma avaliação. Uma pergunta simples. Como foi o meu dia hoje? Com o que eu me ocupei no dia de hoje? Só isso. Como foi o meu dia hoje? Quando você para fazer essa avaliação, vai ser fácil compreender que nesta pergunta você para avaliar tudo que a gente veio falando aqui. O que eu estava ocupando meu tempo, com base no meu objetivo, eu realmente trabalhei em cima do meu objetivo, não, eu fiquei perdido, estava me envolvendo com várias outras coisas, eu estou preocupado com um monte de coisas e estou deixando, todo dia eu empurro para frente aquilo que eu quero construir, isso está me prendendo a um eterno bombeiro, né? Estou sendo um eterno bombeiro, eu estou sempre apagando incêndio, nunca consigo evitar que o incêndio aconteça, porque eu não separo o tempo para aquilo. Essa pergunta simples, toda noite e toda manhã. Toda manhã, 2 perguntas legais para a gente se fazer. Primeira, eu falei recentemente também, né? Como eu quero me sentir nesse dia? Isso é muito importante. Eu falo que é o to feel, né? Como eu quero, além do to do, o to feel. Como eu quero me sentir nesse dia? Porque se eu quero me sentir uma pessoa produtiva, eu quero me sentir uma pessoa organizada, eu determino que eu quero me sentir assim, eu estou mais presente para isso. Cada coisa que eu vou fazer, eu vou pensar, se eu quero me sentir
organizado, eu vou fazer isso de uma forma mais organizada. Se eu quero me sentir produtivo, eu vou lembrar do que eu venho acompanhando o Leandro, que ele vem falando, eu vou colocar mais em prática. Vai deixar de ser só uma informação que eu achei legal, mas vai passar a ser algo que eu vou estar utilizando na minha vida. Eu acabo pesquisando mais sobre isso. Ou seja, eu acabo concretizando. Eu me construo enquanto pessoa conforme aquilo que eu desejo ser. Condizente com aquilo que eu desejo ser. Coerente com o que eu desejo ser. Porque consequentemente eu vou começar a colher os frutos, porque eu estou agindo dessa forma. Diferente de quem fala, eu gostaria tanto de ser. Não, eu defini que hoje eu quero ser assim. Então, como eu quero me sentir hoje? Criativo, produtivo, a forma como for, tá? Bem-humorado, seja como for. Eu recentemente, eu faço isso comigo mesmo, eu faço de diversas formas. Recentemente, eu deixei um PowerPoint já pronto, com uma imagem de fundo e o texto que eu quero colocar. Então hoje eu quero me sentir e eu vou lá, preencho aquele texto ali e mando salvar como imagem e boto como papel de parede no meu computador. Então aquilo me ajuda a lembrar de como eu quero ser. Aí eu falei lá, primeiro que você vai fazer para mudar, vai fazer um treinamento. Vai fazer um processo de coaching, faz alguma coisa que alguém vai pegar na sua mão. Ah, Leandro, eu não tenho dinheiro. Comentei ali, fiz aquela observação e já te joguei agora essas duas questões. Duas poderosíssimas, parecem ser simples, mas são muito poderosas. De noite, como você vai fazer, e de manhã, como você vai fazer. Aí eu já ouvi de pessoas assim, Leandro, mas eu não tenho tempo. Então eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo agora, tá? Pensa um pouco nisso. Por exemplo, eu já ia procurar o telefone, eu esqueci que o telefone está na minha cara aqui, que eu estou fazendo a live por ele. O iPhone, por exemplo, ele tem um relatório que ele emite para você semanalmente, automático, né, de uso. Ele vai mostrar para você o uso que você tem, o uso que você teve ali, os aplicativos que você ficou utilizando. Para quem tem Android, pode baixar, por exemplo, tem um aplicativo gratuito chamado Screen Time, tá? Tempo de tela, Screen Time. O Screen Time ele traz também esse mesmo relatório. Por que eu estou falando desse relatório? Eu tive uma cliente no treinamento que a gente começou a trabalhar com isso daí, ela, poxa, eu não consigo tempo para isso, não consigo tempo para aquilo, e aí a gente trabalhou para ela poder identificar o tempo que ela estava gastando com diversas formas. Não necessariamente passar um dia inteiro anotando, tá? Para algumas pessoas isso funciona, mas para muitas vira mais uma tarefa que, principalmente se você não considerar e não botar um tempo, vai ser temporária, você se esgota, se cansa e às vezes desanima. Eu nem começo muito por aí não, mas em um determinado momento eu trabalhei com ela para ela poder identificar o tempo que ela estava. Ela levou um susto quando ela viu o tempo que ela passava rodando o feed, né, a timeline ali do Facebook e do Instagram. Então, assim, pega um aplicativo desse, não precisa ficar medindo o tempo, você perdendo tempo para medir o tempo. A gente tem ferramentas para trabalhar para a gente, eu defendo muito isso nos meus treinamentos. Pega aí o relatório de uso de atividades do iPhone ou instala o Screen Time para o Android e dá uma olhada, perceba o tempo que você fica em redes sociais, por exemplo. Pode ser outra coisa, joguinho, sei lá, algumas outras coisas, tá? Para quem está muito com o celular, é bem legal ver isso aí. Estou dizendo que você não pode mais mexer com redes sociais, hipótese alguma, não é isso que eu estou falando. O que eu quero que você perceba é assim, o tempo real que você pode estar utilizando com isso, e aí você pensar o seguinte, é muito fácil as pessoas se pegarem, puxa vida, eu estou vendo agora que eu passo 1 hora, 3 horas por dia em redes sociais. Ah, Leandro, mas a maior parte desse relatório aqui foi quando eu estava na condução, no metrô, no ônibus para o trabalho, no Uber. A maior parte disso aqui é quando eu estava no meu horário de almoço. Tá legal, tudo bem, beleza. Só que é legal para chamar a sua atenção porque às vezes vai chegar de manhã e você vai querer olhar antes de outras coisas. Ou vai chegar à noite e você vai querer olhar antes de dormir. Se você já passou tanto tempo nesses horários, horário de almoço, dentro da condução ou como for, não vale a pena você deixar de olhar de manhã cedo e à noite para ter tempo para definir a sua vida e conquistar a vida que você quer, para mudar a sua cabeça, mudar a sua mente, tá? Então é bem legal, para quem fala que não tem tempo, por exemplo, esse é um dos exercícios, existem outros também, tá? Lembra porque é o seguinte, o dia da gente, ele é muito interessante, igual o salário que você recebe todo mês, e aí você tem que ir gerenciando aquele salário, porque senão chega no final do mês você fecha no vermelho, o tempo também, todo dia eu recebo 24 horas, eu preciso saber gerenciar bem essas 24 horas. Se o seu saldo no final do dia está fechando no vermelho, ficou devendo tempo para organizar a própria vida, ficou devendo tempo para cuidar da saúde, ficou devendo tempo para estar com as pessoas que você ama, para alimentar e amadurecer o teu matrimônio, o teu relacionamento com os teus filhos, o tempo com os seus amigos, se está fechando no vermelho,
acende então já a luz vermelha, né? Aquela luz de alerta acende já. Por quê? Porque dinheiro você pode pegar um empréstimo, tempo não. Não dá para pegar empréstimo de tempo. Então você precisa aprender de verdade e de imediato a lidar com o que você tem de saldo naquele dia, porque não vai dar para pegar emprestado. Ah, Leandro, tudo bem, mas por exemplo, eu deixei de comprar algo e vou comprar depois, se eu pego um empréstimo ou se eu melhoro, beleza. Mas o dia que você deixou de viver com o seu filho na idade que ele tinha, você não volta mais atrás. Casamentos, às vezes eu vejo a gente lidando com clientes, a gente vê clientes com dificuldade no relacionamento, matrimônios que tinham tudo para dar certo e começam a ter problemas críticos porque a pessoa não tem tempo para estar com a outra, não dá atenção devida para a outra, e aí não dá para voltar a pegar empréstimo. E o próximo não vai ser mais a mesma coisa que o mesmo. Mesmo que a pessoa pense assim, ah, não, tudo bem, não deu certo, mas aí outros relacionamentos vão aparecer. Não é mais a mesma coisa. Definitivamente não é. Tudo que você sonhou, construiu, vai embora. E pra quê? Pra quê tudo isso? Isso quando não ficam situações com filhos, etc. Eu sei que eu tô falando de situações de dores aqui, mas eu prefiro falar de uma situação de dor e a gente se sentir incomodado do que permitir um incômodo, não, mas uma dor muito mais forte disso acontecer quando ela poderia ser evitada. Então, vale a pena você ter essa atenção do tempo que você precisa para aquilo que você quer fazer, tá? Então, estamos já no mês do carnaval. Para quem ainda pensou assim, deixa chegar o carnaval, cara, chegou o mês do carnaval. Eu já não gosto de deixar chegar, eu me antecipo. Mesmo que você tenha deixado chegar, pelo menos isso, para você estar acima da média. Não deixa passar o carnaval para você começar a construir aquilo que você quer, para de verdade você ter passos concretos na direção daquilo que você deseja fazer. Então pensa aí, qual é o seu próximo passo? Qual é a próxima ação que você vai ter com base nisso que você ouviu aqui agora? Ouça com carinho, guarde com carinho e principalmente faça uso com carinho do que foi falado aqui para que você possa construir aquilo que você deseja.